paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui no texto de Mateus, no capítulo de número 9, que conta a história de Jairo. É uma história que ela tem muitos ensinamentos para nós. E eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui vai ser de bastante relevância para as nossas vidas e que vai nos ajudar a compreender muitas coisas que às vezes acontece na nossa vida, mas ou deixa de acontecer porque nós não tomamos alguma decisão e nos comportamos de uma forma que não devemos nos comportar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou estar lendo aqui no capítulo 9 de Mateus, a partir do verso de número 18. Eu vou ler o 18, o 19, depois eu vou pular por 23, porque no meio tem a história da mulher do fluxo de sangue, que não é o foco hoje, tá? Hoje o foco é a história de Jairo. Acompanha comigo a leitura. Mateus, capítulo de número 9, verso de número 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O 19. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. O 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Bom, essa história aqui, para você ter um entendimento melhor de tudo o que aconteceu, é necessário que você depois você leia aí na sua Bíblia Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 22. Marcos, e depois Lucas capítulo de número 8 e a partir do verso de número 40. Então você vai ter uma compreensão melhor de tudo aquilo que aconteceu. O que eu vou estar trazendo hoje é baseado, em todos esses capítulos e esses livros. Mas não se preocupa não, que você vai compreender bem. Então, a Bíblia fala que Jairo, ele era um fariseu, ele era um dos principais da sinagoga. E como principal da sinagoga, vamos se dizer, para você entender melhor, para facilitar, para que eu não venha prolongar muito. É como se fosse um pastor, um líder no dia de hoje. Ele tinha uma função de atender o povo, de explicar sobre a Torá. Ele tinha essa função de direcionar as pessoas diante da palavra de Deus. E ele estava acostumado que as pessoas o procurassem. Ele não estava acostumado a procurar ninguém. E por ter esse cargo, também ele era muito conhecido na cidade. Pois bem, tudo corria bem na vida de Jairo, até que um dia sua filha adoece. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que Jairo ali, ele tentou de todas as formas, como um bom pai, como um pai amoroso, um pai que zela pela segurança, pela saúde, o bem-estar do seu filho. Ele procurou de todas as formas achar uma solução para a saúde da sua filha. Nós não sabemos qual era a enfermidade, mas de fato é que ela foi piorando a cada dia. Aquela situação foi piorando a cada dia, até que a menina chega ao óbito. E aí é onde que Jairo se encontra numa situação extremamente difícil. Não somente porque a filha está doente, porque imagine só, nesse momento, como Mateus deixou relatado, ela já havia falecido, Não somente por isso, mas um dilema muito grande começa a acontecer na vida de Jairo, porque ele sabia que Jesus Cristo
ele poderia ressuscitar a sua filha, como mesmo nós lemos aqui o texto diz, né? O texto fala isso, né? A parte C do verso de número 18 diz assim, ó, impõe a tua mão e ela viverá, ou seja, ele tinha certeza absoluta que Jesus tinha condições, né, de ressuscitar a sua filha. Só que o que acontece? Ele, por ser um fariseu, ele estava proibido, não somente ele, mas qualquer outro pessoa que quisesse frequentar a sinagoga, eles estavam proibidos de seguir a Jesus, de adorar a Jesus, porque se ele seguisse a Jesus, se ele fosse atrás de Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era Cristo, e havia essa proibição, havia, vamos dizer, esse decreto, que quem seguisse Jesus estava proibido de entrar na sinagoga, não poderia mais frequentar a sinagoga. Então você vê que se cria um grande dilema na vida de Jairo. Por que um grande dilema? Porque para se tornar um mestre, para se tornar um líder, para chegar na posição que ele estava, não foi do dia para a noite. Não foi sabe, você fazer um cursinho ali, outro aqui, não, foi anos de estudo, foi anos de preparo. Aquilo dali era um sonho que estava sendo realizado na vida dele. Então, quer dizer que ele tinha que abrir mão de todos os teus sonhos, de toda a sua vida, para poder chegar até Cristo. Mas diante daquela situação, ele sabendo que aquela era a única forma dele poder fazer algo para sua filha, ele não pensa duas vezes. Ele vai até Cristo, e aí a palavra vai dizer que ele se prostrou e o adorou. E aqui eu quero fazer a primeira pausa, para que a gente possa aprender algo com Jairo. É necessário, meu irmão, que você negue-se a si mesmo, para que você possa seguir a Jesus. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus fala que, eu deixei até separado aqui, para ficar melhor, para a gente, uma colinha, né? O capítulo 9 do Evangelho de Lucas diz assim, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. 9:23 diz assim, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o princípio daquele que quer seguir a Jesus, daquele que quer reconhecer Jesus, é negar a si mesmo. É negar a si mesmo, as suas vontades, os teus desejos, sabe? Muitas vezes até mesmo os teus sonhos, os teus planos. Aí você fala assim, mas como isso, Peterson? Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas ele não quer negar a si mesmo. Ele quer seguir a Jesus, mas quer continuar com a sua vida paralela, fazendo os seus gostos, fazendo as suas vontades. Isso é impossível. Não tem como você ser um seguidor, você ser um discípulo. Não tem como você chegar próximo a Jesus sem você negar a si mesmo. Não tem como você ser um membro de uma igreja e nos dias que não tem culto você ir para balada, ir para o barzinho. Não tem como você ser membro da igreja e você continuar vivendo uma vida de pecado. Isso não existe. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é negar a si mesmo. E olha que muitas vezes negar a si mesmo não é algo fácil. Você vê que Jairo, ele tinha toda uma vida, ele tinha toda uma estrutura. Mas diante daquela situação que se instalou na vida dele, não foi uma situação que ele planejou, não foi uma situação que ele procurou, não foi uma situação que ele desejou, mas essa situação veio até ele e era real. E ele precisava tomar uma atitude, ele precisava tomar um posicionamento diante dessa situação para que pudesse resolver o problema. E a primeira atitude que ele toma é qual? É negar a si mesmo. Tenta imaginar Jairo vindo caminhando porque Jesus
estava cercado de uma grande multidão, como sempre, e as pessoas olhando, olha, aquele não é Jairo? Olha, mas aquele não é o príncipe da sinagoga? Será o que ele vai fazer aqui? As pessoas certamente deveriam ter comentado, a Bíblia não diz, mas nós precisamos tentar imaginar qual foi a cena que aconteceu ali. Então, pensa como que foi difícil para ele. Ele ia até Jesus com as pessoas comentando, as pessoas falando, e isso é totalmente normal. Quando você resolve negar a si mesmo e procurar a Cristo, vai ter muita gente que vai falar, agora, depois de tudo que aprontou, né? Agora vai seguir a Jesus, agora vai se esconder atrás da Bíblia aí. Não ligue para o que as pessoas falam, não ligue para o que as pessoas dizem, siga em frente, negue-se a si mesmo, continue nessa caminhada, porque lá na frente você vai viver um milagre, tá bom? E a segunda coisa que eu quero abordar nessa história de Jairo é que, além dele negar a si mesmo, negar a sua história, negar os seus sonhos, né, abrir mão dos teus sonhos, o que ele faz? Ele se prostra e adora a Jesus. Ele se prostra e roga-lhe. Ele pede para que Jesus vá até a casa dele e imponha a mão na filha dele, porque certamente ela viveria. Quando ele se prostra e ele adora Jesus, ali ele está reconhecendo a Jesus Cristo como Deus, como um Filho de Deus. E isto é algo importantíssimo. O que é importantíssimo, Peterson? É você se prostrar e adorar. Hoje nós vivemos um tempo onde que as pessoas não querem mais se prostrar diante de Cristo. As pessoas não querem mais adorar a Cristo. Cristo está como se fosse Cristo, quando eu digo a igreja, está como se fosse uma pizzaria, uma lanchonete, onde que as pessoas vão lá apenas para fazer o seu pedido e querem que seja rápido, querem que seja de ótima qualidade, querem que esteja pronto do jeito que ela quer e da forma que ela quer, e esquecem de se prostrar e adorar. Olha só o que a palavra vai dizer. Eu deixei separado aqui alguns versículos para facilitar para a gente, tá bom? No Salmo de 95, Salmo número 95, o verso de número 6, diz assim, ó, vinde, adoremos, prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. É necessário se prostrar, é necessário se ajoelhar. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, é um ato de submissão, é um ato de, domine sobre mim. E é necessário que haja adoração, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E será que nós estamos adorando ao Senhor? Você já parou para pensar que a gente se prostra diante de tanta situação? Tem gente que se humilha diante de tanta gente, se humilha diante do pai, se humilha diante do esposo, da esposa, do chefe no serviço, mas diante de Deus, não. Diante de Deus não precisa, não tem necessidade disso, isso não tem importância, não é isso que Deus quer, é sim. Ele quer a nossa adoração, e nos prostrar, nos ajoelhar é um dever nosso como servos. Nós não podemos esquecer que nós não estamos na posição de servos, nós não somos senhores, o Senhor é Ele. Então se prostre, adore a Deus. Quando você for para uma igreja, quando você for buscar a Deus na sua congregação, ou dentro do teu quarto, na sua casa, aonde que for que você for buscar a Deus, não esqueça nunca de se pôr numa posição de submissão, de se colocar numa posição de adorador, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então seja um adorador. Essa é uma grande lição que Jairo deixa para nós. Você imagine sua cena, toda aquela multidão, todo aquele povo olhando, as pessoas que conheciam ele, e de repente ele vem com toda aquela roupa, aquela indumentária, e ele se prostra e começa a adorar a Cristo diante de todo mundo. Foi uma cena assim que eu tento imaginar, mas
A minha imaginação não chega a esse ponto, mas eu tenho certeza que foi algo que, sabe, surpreendeu a muitos. Mas Jairo não estava nem aí com ninguém, Jairo não se importava com nada, ele não se importou com o que as pessoas iam falar, que as pessoas iam dizer, ele simplesmente precisava adorar e ele vai lá e adora. Aí sim, depois que ele adora, ele fala: Senhor, toca na minha filha, vai na minha casa, eu sei quem tu és. Quando ele diz isso, é o que ele está querendo traduzir isso: eu sei quem tu és, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua magnitude, eu reconheço a sua autoridade. E aí Jesus vai com ele para a casa de Jairo. Isso é uma lição muito importante, meu irmão, não esqueça disso, seja um adorador. E a história vai dizer que Jairo, Jesus vai com ele para sua casa. E a Bíblia diz que no meio do caminho, que veio lá da sua casa falou assim: por que você perturba o mestre? Por que você perturba o mestre? A sua filha já morreu. O que a pessoa está falando assim? Não tem mais jeito. Essa situação aí, para você tá perdendo o seu tempo e tá fazendo Jesus perder o tempo dele. Eu creio que aquilo dali foi como um banho de água fria, né? Porque ele estava vindo com Jesus para a sua casa e vem alguém do seu convívio e fala para ele que aquilo dali era uma perca de tempo. E o que você mais vai encontrar nos dias de hoje, principalmente, são pessoas que vão te dizer que ir à igreja é uma perca de tempo. Quando você fala assim: eu vou à igreja, você pode ter certeza que alguém vai falar assim: pra quê? Isso é besteira, isso é bobagem. Para você ter Cristo no seu coração, para você ter Deus no seu coração, você não precisa estar indo em igreja nenhuma, não. Não deixe isso entrar no teu coração. Não deixe as pessoas dizerem o que você tem que fazer. Muitos vão dizer e falar assim: não tem mais solução não. Larga essa mulher, esse casamento não tem mais solução não. Abandona, abre mão desse seu filho. Ele não tem mais jeito. Tem sim. Tem jeito sim, tem solução sim, tem saída sim, tem renovo sim, tem restauração sim, ainda tem vida, ainda tem chance. A última palavra vem do Senhor para a sua vida. Jesus fala para ele assim: não temas, crê somente. Então creia que Deus vai fazer. Creia que Deus está na situação e que se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Isso foi entre Jairo se prostrar e ele chegar na sua casa. E o que eu quero ressaltar, na verdade, é quando Jesus chega na casa de Jairo. Eu vou tomar só um gole d'água aqui. Quando Jesus chega na casa de Jairo, e quem vai relatar isso de uma forma melhor é Marcos, está ali no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Eu até deixei separado aqui nessa outra Bíblia aqui. Acho que aqui não vai funcionar, mas eu vou pegar aqui na Bíblia aqui mesmo. Eu até gosto mais aqui, né? A gente tenta inovar alguma coisa, mas... Marcos, capítulo de número 5. Olha que interessante isso aqui que eu vou ler para você. Parece que é uma situação normal, mas olha só o que está escrito. Marcos 5, o verso de número 37. E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, quando ele chega na casa de Jairo, isso aqui é quando ele está lá. Ele vai entrar, todo mundo que estava lá no momento que ele desce do barco, porque quando Jairo encontra ele, ele está descendo do barco, que ele acabou de chegar de Genezaré, ele foi libertar o Gadareno. Quando ele chega ali, tem uma grande multidão. Quando Jesus está em algum lugar, normalmente ele está cercado de uma grande multidão, e essa multidão segue ele. Quando ele chega na casa de Jairo, ele não permite que nenhuma outra pessoa, a não ser Pedro, Tiago e João, entrasse. Todo o resto ficou de fora. E quando ele entra, o verso 40 diz assim: e riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair,
tomou consigo o pai e a mãe e a menina. Enfim, até aqui. Ele não deixa que as pessoas entrem, a não ser aqueles que ele permite. E quando ele entra, você vai ler no texto, já tinha tocadores, já tinha algumas pessoas lá dentro. Ele pede para que aquelas pessoas saiam. Ou seja, quando você leva Jesus para sua casa, ele põe limite naqueles que entram e naqueles que ficam. Quando ele põe limite naqueles que entram, é uma multidão que está vindo. Aquela multidão, ela é uma multidão que ela representa o quê? Problema, dificuldade, espíritos malignos. Tudo que é tipo de tribulação simboliza aquela multidão. Então o que Jesus está falando? Ele está colocando limite nesse tipo de coisa. Ele está colocando limite na enfermidade. Falou, até aqui você veio, mas daqui você não passa. Ele está colocando um limite na dificuldade financeira. Até aqui você veio, mas daqui você não tem autoridade para passar. Ele está pondo limite em espíritos malignos, espíritos de enfermidade, espíritos perturbadores. Falou, até aqui você trabalhou, mas a partir daqui você não tem autoridade para ir. E quando ele entra, ele começa a tirar quem está lá dentro. Você sai, você também sai, você também sai. Imagine só, a menina tinha falecido, então nós começamos a entender quem é que estava lá dentro. Primo, tio, cunhado, irmão, muitas vezes sogro, sogra. Ah, mas é meu sogro. Fora. Engraçado que você não vê, e aqui que eu quero abordar, você não vê Jairo nem sequer abrir a boca para falar assim, não, Jesus, esse daí é meu cunhado, é gente boa, pode deixar ele. Não, Jairo fica quieto. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que aprender a respeitar o trabalhar de Deus. Deixar Deus trabalhar nas nossas vidas como Ele quer. E Jairo entendeu isso. Se ele queria que Jesus entrasse na sua casa, se ele queria viver um milagre da parte de Cristo, ele precisava deixar Jesus trabalhar da forma que ele bem entendesse. Então, muitas vezes, se você começar a perceber que pessoas deixaram de ir na sua casa, olha, lembra quando ele entrou? Olha, só vai entrar quem eu quero. Então, muitas vezes que você perceber que pessoas não estão te procurando mais, pessoas não estão indo mais na tua casa, pessoas não estão indo buscar a sua amizade, buscar, sabe, o seu convívio, não se preocupe, porque Deus está afastando essas pessoas de você. É como eu li outro dia na internet, diz assim, ó, Deus pode escutar conversas que você não pode. E também quando você perceber que pessoas não estão indo, né, não estão fazendo mais parte do seu convívio, Deus está tirando algumas pessoas do seu convívio, não se preocupe, porque Ele sabe o que faz. Mas muitas vezes a gente quer colocar, não, Senhor, o meu namorado não, mas esse namorado é uma grande tribulação na sua vida e Deus tem tentado tirar ele da sua casa há muito tempo, mas você não deixa. Não, Senhor, mas esse primo é que eu gosto, eu fui criado com ele, mas tem sido um motivo de briga e discórdia dentro da tua casa. Não, Senhor, mas essa pessoa aqui é meu amigo. Deus está tirando. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Essa é uma grande lição que Jairo nos passa. É respeitar o trabalho de Cristo. Respeitar o trabalhar de Deus. Aceitar, na verdade, o trabalhar de Deus. Quando nós aceitamos o trabalhar de Deus, as coisas começam a fluir. E só depois que ele negou a si, que ele prostrou, que ele adorou, depois que ele respeitou o trabalhar de Deus, aí sim, Jesus Cristo pega o pai e a mãe, pega Jairo e a sua esposa e vai até o quarto. E aí ressuscita a menina, aí ressuscita a filha. Ou seja, depois de todas essas coisas é que ele vai viver um milagre. Você está entendendo? O milagre não acontece da noite para o dia. Você precisa entender o trabalhar de Deus. Você precisa entender que é necessário você abrir mão de algumas coisas da sua vida. Sim, esse evangelho que as pessoas pregam que tudo pode, que tudo não tem nada a ver. Ó, corre dessas coisas que não tem nada a ver. Fica com a Bíblia. Você precisa aprender a se prostrar, você precisa aprender a se humilhar diante da presença de Deus. Na primeira carta de Pedro vai falar assim, ó, humilhai-vos diante da onipotente mão do Senhor. E no tempo oportuno Ele vos exaltará. Então aprenda a se humilhar, aprenda a adorar ao Senhor. Aprenda quando Deus está
impedindo pessoas de chegarem na tua casa, de chegarem ao teu convívio. Entenda, quando Deus coloca uma barreira, você talvez esteja interessado em alguma pessoa e aquela pessoa, você nunca consegue, sabe, firmar um relacionamento com ela, ou seja, ela de amizade, ou seja, ela de esse relacionamento amoroso. Entenda que é Deus que está colocando o limite. Quando pessoas começarem a sair do seu convívio, entenda que é Deus que também está tirando. Aceite isso. E você vai viver um grande milagre. Porque Deus não foi na tua casa a não ser para outra coisa, para fazer um milagre. Amém? Fique com essa palavra, eu creio que ela tem falado muito com você. E compartilhe, segue nosso canal, deixe o seu like, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Amém?